digo que os bancos que receberam essas comunicações foram, vamos antecipar aqui para vocês, pelo menos Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG. O Banco do Brasil, né? Porque agora há pouco eu comentei sobre Hugo Mota e Alcolumbre, Lei Magnitsky e tal, e eu quero falar um pouco sobre esse assunto de sanções, porque muitas pessoas estão me mandando uma reportagem da CNN e perguntando se ela seria ou não verdadeira. A reportagem é do Lorival Santana e diz assim: o governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Os Estados Unidos preparam medidas contra o Brasil e contra importações da Rússia, além de contestações dos argumentos do governo e das empresas brasileiras em relação à tarifa de 50%. As informações são de diversas fontes consultadas pela CNN em Washington. A situação é fluida e depende do presidente Donald Trump, que pode mudar de plano. Está aqui o Red na reportagem. Vamos do Red. Na tarde dessa segunda-feira, a sanção mais iminente parece ser contra o Banco do Brasil, segundo o relato de uma dessas fontes. O contexto é o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira. Será que o Banco do Brasil vai sofrer sanções secundárias agora? Bom, detesto jogar balde de água fria, mas, de novo, dever jornalístico em primeiro lugar. Eu vou fazer um alerta a vocês. Não confiem muito nas notícias que vêm do Lorival Santana. A gente dá muita risada, normalmente, do que ele fala. Lembra que semanas atrás ele estava dizendo que a embaixadora ia ser chamada, que iam ter novas tarifas. Cara, eu não sei qual é a do Lorival, eu não o conheço, mas eu posso dizer que as fontes dele ou não existem, e são vozes da cabeça dele, ou são fontes ruins, porque ele fala muita bobagem. E eu tenho que dizer a vocês, nós não teremos sanções diretas contra o Banco do Brasil agora. Não é porque o Trump recuou, porque o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está com medo do nada poderoso do Banco do Brasil, mas sim porque existe um expediente padrão do OFAC, que é fazer uma comunicação com os bancos, dando a eles a oportunidade de esclarecer a situação, de se explicarem, etc. Só então, não resolvida a situação, eles partem, sim, em um processo demorado para um cacete de anos para sanções. Eu digo isso que, em geral, 90% dos bancos se ajustam quando recebem essa comunicação. Lembrem, por favor, lá atrás, nos Paulo Figueiredo Show, lá atrás, eu tracei um roteiro do que ia acontecer com os bancos. Um roteiro com princípio, meio e fim. Até agora, todos os processos se cumpriram até agora. E uma das coisas que eu disse é que haveria antes uma comunicação aos bancos. E esse é basicamente o processo que nós já estamos tendo a partir de agora. Eu digo isso, e de novo, eu avisei que aconteceria na semana passada, porque de fato aconteceu. Aconteceu nesta segunda-feira. A reportagem saiu hoje na quarta, na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: o governo dos Estados Unidos questiona bancos no Brasil sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. O texto tem a seguinte informação: bancos brasileiros receberam nessa terça-feira uma carta do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. O comunicado do OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O envio da notificação ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Não é verdade, ocorreu um dia antes. Na segunda... Ah, não, tá correto. Foi terça-feira, porque segunda foi feriado aqui nos Estados Unidos. Então tá correta a reportagem. Segunda foi feriado, eu tô com a cabeça de que ontem foi segunda-feira, porque para mim foi feriado na segunda, mas foi mesmo, foi o primeiro dia do julgamento. Mas não foi por causa do primeiro dia do julgamento, né? Obviamente, o Tesouro não falou assim, hoje é julgamento, vamos mandar a carta. Não, isso foi pedido por Eduardo Bolsonaro e eu na última viagem que nós fizemos 2 semanas atrás para Washington, para vocês entenderem um pouco como é o ritmo do funcionamento das coisas dentro de uma administração pública.
Continua a reportagem. Moraes foi atingido pela Magnitsky em julho e, por isso, incluído nos rol de sancionados da OFAC. Por meio da decisão, o governo americano determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que a pessoa sancionada tenha nos Estados Unidos e proíbe entidades americanas e empresas, indivíduos, de fazerem operações com ela. A medida incluiria o uso das bandeiras de cartões de crédito Mastercard, Visa, American Express ou até Elo, como a gente mostrou aqui, por exemplo. O envio da comunicação pelo Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei pelas instituições brasileiras. Em seguida, diz a Folha de São Paulo, não Paulo Figueiredo, o Departamento do Tesouro poderia, se julgar que houve descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias como multas. Haveria ainda a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas, a depender da análise sobre eventual descumprimento. Os bancos no Brasil estão sujeitos a cumprir sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, agora é a Folha de São Paulo, mas Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dizem isso há muito tempo. Recentemente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, empresário? Tá bom. Se reuniram com... melhor do que blogueiro bolsonarista. Se reuniram com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. No encontro, disseram acreditar que as instituições brasileiras não estariam cumprindo nas íntegras as sanções determinadas pelo FAC. Como revelou a Folha, ao menos um banco bloqueou o cartão do Alexandre de Moraes, e a Folha insiste que o banco bloqueou, embora o Metrópolis tenha dito que não bloqueou. Em troca, foi oferecido a Moraes um cartão da bandeira Elo para que ele pudesse fazer pagamentos no país sem restrições impostas pelo Trump. A lei Magnitsky, blá, 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 segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, aí isso é encheção de linguiça aqui da Folha. A FEBRABAN informou não ter recebido das instituições informação sobre eventual comunicação do OFAC. De todo modo, tais comunicados têm caráter confidenciais, não são dirigidos à FEBRABAN, disse nota enviada à Folha. A Folha também questionou o Departamento do Tesouro sobre eventual sanção, mas não teve resposta. Aliados de Bolsonaro esperam novas sanções a autoridades brasileiras do Supremo e também do governo federal diante do julgamento do ex-presidente. Estão no radar dos americanos restringir o visto de mais autoridades brasileiras e aplicar punições financeiras a mais pessoas. Há ainda conversas sobre suspender algumas das 700 exceções dadas pelo governo americano na aplicação de 50% das tarifas a produtos importados do Brasil. O governo Trump suspendeu a entrada nos Estados Unidos de Moraes e outros 7 ministros do STF, além do Paulo Gonet, que também teve visto suspenso. Os Estados Unidos também cancelaram o visto da esposa e filha de 10 anos, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e uma suposta retaliação. E eu já disse, e a Folha deveria ter publicado, que cancelou o visto, e o Lula confirmou depois, o visto do ministro Lewandowski, e eu também afirmo que cancelou o visto do ministro Pacheco. E esse é o panorama por curto prazo. Eu posso afirmar aqui, confirmar aqui, que os bancos receberam sim essa comunicação, e na verdade eu vou adiante, eu vou falar mais do que isso. Eu digo que os bancos que receberam essas comunicações foram, vou antecipar aqui para vocês, pelo menos Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG. Esses 5, eu diria, com enorme grau de certeza que receberam essas comunicações. Os 5 têm participações e presença dentro dos Estados Unidos. E eu digo que é só o início, porque eles vão ter que explicar de maneira detalhada o que eles estão fazendo para cumprir a lei Magnitsky contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Receber uma correspondência dessa, uma notificação dessa, não é pouca coisa. Tenho certeza de que, para esse pessoal que ficava sabendo tudo pela imprensa, ter sido diretamente contatado vai fazer com que essa gestão se torne muito mais tangível para eles. Se mesmo assim tiver banco que prefere pagar para ver o que vai acontecer, aí, meus amigos, dentro do playbook do governo dos Estados Unidos, nós estaremos sim diante de um cenário, que é o cenário lá do Lorival, vai demorar, mas um cenário em que as sanções secundárias se aproximam e as primeiras árvores da floresta bancária começam a queimar. Então resta saber até onde vai o fogo, se vai ter que se alastrar muito para pegar o bandido da Birmânia. São cenas dos próximos capítulos. Então, sobre sanções secundárias, é isso que eu tenho que contribuir.